relato trágico do ministério de Jesus, que volta para sua cidade natal, onde ele havia crescido e havia talvez feito muitos amigos com aqueles adultos, alguns que estavam ali, poderiam ter brincado com ele na infância, mas infelizmente a sua própria vizinhança se voltou contra ele. Em Lucas capítulo 4, do verso 16 até o verso 31, Jesus, ele entra numa sinagoga, é dada a oportunidade para ele ler. Ele lê a profecia de Isaías, que dizia que o Espírito Santo estava sobre ele. Ele ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão e os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Quando Jesus fecha o livro, todo mundo fica olhando para ele. E agora, onde será que ele quer chegar? Será que ele está dizendo que é o Messias e tal? E aí ele afirma: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Então, pensa no choque. O povo judeu esperava um Messias revolucionário, político, estivesse entre a classe privilegiada, dos ricos, da nata religiosa. Mas vem um homem, citando o verso de Isaías, que não diz nada ali, pelo menos a parte que ele leu, não diz nada sobre um Jesus que fosse enfrentar os inimigos. E é um Jesus que anda com os pobres, cegos, cativos. Coisa que os religiosos, em sua maioria, não queriam ver em si mesmos. Eles se sentiam autossuficientes e merecedores da salvação, porque eles eram descendentes de Abraão. Tudo aquilo começou a confrontá-los. E quando ele começou a falar aquilo, as pessoas admiradas com a sua oratória, mas ao mesmo tempo falando ali: mas não, filho de José, é o carpinteiro, cresceu com a gente, rolou na terra com a gente, brincou, correu. Ah não, filho do carpinteiro. A crença dos judeus não admitia que um pobre pudesse ser o Messias. Alguém ali que cresceu com eles. Para eles, talvez o Messias teria uma origem desconhecida. E ali Jesus prevendo os pensamentos, no verso 23. Ele diz: sem dúvida vocês citarão para mim o ditado médico, cure a si mesmo. Ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Jesus não fez milagres ali, porque não importa os milagres que Jesus fizesse, eles não aceitariam. Eles queriam ver sinais e milagres para crerem, mas na realidade nem isso lhes seria suficiente. E não foi suficiente para os líderes religiosos, porque acusaram Jesus de fraude, de ter o poder de Beelzebul. E Jesus ele falou: nenhum profeta é aceito em sua própria terra. Infelizmente, o lugar onde Jesus nasceu e viveu, o lugar que esteve mais próximo do Messias, foi o lugar que o rejeitou. E ali Jesus ele se negou a fazer qualquer tipo de milagre. E ele deu exemplos que os gentios, em que eles tanto discriminavam, que era o alvo do seu preconceito, fossem os samaritanos, fossem os de outras nacionalidades. Ele deu exemplo de profetas de Deus que deixaram o povo judeu de lado e foram até os gentios. Falou sobre Elias, que ao invés de ir até as viúvas de Israel, ele foi enviado por Deus à viúva de Sarepta, e lá ele creu. Deu exemplo de Naamã, ali, né? Tinha vários leprosos em Israel, e Eliseu foi mandado a quem? A Naamã. E Naamã foi curado. Combateu diretamente no preconceito. Quando você prega contra o preconceito de alguém, é uma pregação muito arriscada. Porque esse preconceito religioso ele pode se tornar uma ira com facilidade. Eles criam que os gentios foram criados para serem combustível do inferno. Isso é muito pesado. E, infelizmente, Jesus ele se deu com a primeira barreira de ter sido filho de José, o que acabou sendo um obstáculo para o coração daquelas pessoas. Também a questão do profeta não ser valorizado na sua própria terra. E ele citou Elias e Eliseu, porque foram profetas que não foram valorizados na sua própria terra. Quem rejeita a Deus é rejeitado também. Por isso Jesus atacou esse preconceito deles, o ódio deles, espumando pela boca. Tentaram lançar Jesus no precipício. Quando, em nome de uma tradição criada por eles, que não tinha base bíblica, eles estavam dispostos a violar mandamentos. E esse é o maior problema de uma tradição acariciada. É que ela leva a violar mandamentos. Ela perde o amor ao próximo. Como, por exemplo, já vi pessoas que a pessoa posta uma foto comendo algo que ela considera errado ali, tomando algo que ela considera errado, e a pessoa é extremamente grosseira. Não pode, tal. E é totalmente grosseira no seu trato, magoando o coração daquela pessoa, porque ela tá tomando uma Coca-Cola e tirou foto e postou no status. Porque tá comendo carne. Quem come carne vai pro inferno. Em nome de tradições, você magoa o coração das pessoas. Sendo que tradições que não têm base bíblica alguma. Você vai numa igreja para pregar,
tá um calor dos infernos, mas você tem que ir de terno e gravata. Não importa que você tá morrendo lá na frente. O que importa é que tem que obedecer à tradição. Mas e o amor ao próximo que tá sofrendo de calor ali na frente, tá quase desmaiando? Cadê o amor ao próximo? São em nome dessas tradições que as pessoas violam mandamentos. Mandamentos de amor ao próximo. E alguns chegam até a matar o outro. Por quê? Não obedeceram às tradições acariciadas no coração daquela pessoa. Que tradição que a gente tem levado adiante e tem contrariado mandamentos de amor ao próximo? Nós devemos refletir sobre isso, porque ainda hoje nós acariciamos tradições ridículas e assim magoamos as pessoas, dividimos a igreja por coisas que nem são bíblicas, coisas que são do nosso gosto pessoal, porque se o outro não for como eu, o outro não for da minha denominação, ele não merece a salvação, mas eu mereço. Isso é uma vergonha. Pessoas que são fiscais do prato dos outros, pessoas que se vangloriam do seu estilo alimentar, mas são extremamente rudes no trato com o próximo, totalmente tóxicas. Do que adianta? Não adianta nada. Eles tentaram lançar Jesus no precipício. Pessoas assim expelem a Jesus de suas vidas. E o mandamento que eles tentaram transgredir naquele momento foi o mandamento de não matarás. E além do fato de eles tentarem matar o próprio Messias que veio pregar para eles. Agora, se eu der alguns desses exemplos que eu dei aqui, em algum púlpito de alguma igreja tradicional por aí, talvez eles não me lancem de um precipício, mas talvez eles nunca mais me convidem para pregar, me lançando no precipício da memória deles. Mas se vem alguém que exalta as antigas tradições que lhes agradam, eles aplaudem por falta de conhecimento bíblico, porque eles buscam na Bíblia não a vontade de Deus, mas a projeção do seu ego. Não tinham humildade, não reconheciam sua necessidade de Deus, e ainda hoje as pessoas reduzem a salvação no uso de gravata ou não, em você ir de terno ou não, em você comer carne ou não. É triste isso. Essas pessoas estão cegas e que não seja a nossa realidade de ser defensor ferrenho das tradições. As tradições mudam com o tempo. Os princípios não, mas as tradições sim. Em nome de manter a plataforma na igreja, corações são magoados. Eu já ouvi que tirar a plataforma é o mundo entrando dentro da igreja. Sendo que na Bíblia, até mesmo a sinagoga aqui, não tinha plataforma, o esquema de culto era totalmente diferente. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Tradições que matam a fé genuína. Ah, mas música não pode com bateria. Paulo, quando você for cantar aqui, tem que ser com terninho e gravata, música não pode ter bateria. Sendo que nos salmos lá tem instrumentos de percussão e afins. E já ouvi dizer, pasmem, já ouvi dizer de irmãos, música só de origem adventista. Aí quando você pega o hinário da igreja adventista, você vê que a maioria das músicas não tem origem adventista. Tradições impensadas, que jogam fardos em cima das pessoas, ao invés de obedecer a mensagem de Jesus que o jugo é suave e o fardo é leve. Ser cristão já é muito difícil. Não precisa se adicionar fardos nisso como fariseus. Que possamos refletir. Que não matemos a fé das pessoas. Que não lancemos a fé das pessoas no precipício. Em nome de tradições toscas e ególatras. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até mais.